Bem, pessoal, aí voltando, né, à questão da impermeabilização, como é que você pode fazer essa impermeabilização? Uma outra coisa que pode ser feita aí na parte de impermeabilização, você pode jogar ela no item da planilha, tá? Porque o que que acontece? Ela vai ser impermeabilizada através das vigas baldrame para ficar até mais detalhado, tá? Então, item 6.7. Vamos analisar aqui agora se a gente acha na planilha você pode utilizar a planilha que você quiser, tá? Então, ó, tem impermeabilização com argamassa sintética semiflexível, tem impermeabilização com cimento cristalizante, impermeabilização flexível de transição, impermeabilização de jardineira, impermeabilização de vigas baldrames para argamassas e concretos simples, impermeabilização com emulsão asfáltica à base d'água, impermeabilização com a base d'água, 4 demãos, impermeabilização rebaixo de banheiro, impermeabilização de muro de arrimo, impermeabilização. Eu vou utilizar essa impermeabilização aqui, a 120904. Então você vem aqui, ó, 120904, que é o item do Goinfra. Você vai pegar aqui e colocar que é o item do Goinfra. Você vai colocar a impermeabilização aqui de 4 demãos. Você vai colocar em metros quadrados. Então vai ser, ó, 14,39 e 17,53. Tá? Então, eu vou explicar para vocês como que eu faço para colocar a impermeabilização de uma maneira rápida sem ter que medir, baseado nesse programa, né? Aqui tem as vigas do fundo da 9,72 e forma lateral. Eu somo esses dois valores. Então você vai pegar 48,59 mais 9,72. Mais um detalhe, pessoal, que vocês têm que se atentar é o seguinte. Esse detalhe é bom que você se atente a isso. Você tem que pegar e detalhar aqui no projeto, tá? Que vai ser impermeabilizado. Eu costumo fazer assim, ó. Eu venho aqui em Annotate, eu pego o Multilayer aqui e coloco aqui, ó. Impermeabilização de todas as faces da viga, das vigas, né? Das vigas baldrame, sendo, aí você vem aqui, ó, e olha, né? 4 demãos de emulsão asfáltica, sendo 4 demãos de emulsão asfáltica. Tá? Por quê? Porque se o tribunal bater a mão e fizer uma análise, ele vai olhar que no projeto está detalhado, ok? E se você quiser ainda, você pode pegar e colocar a metragem quadrada, tá? 58,31 metros quadrados. Se o tribunal for conferir, quando está no projeto ele não costuma conferir, mas ele pode conferir, tá? Então você vai colocar detalhadamente. Então aqui, superada essa questão da impermeabilização, vou tirar esse subitem aqui. Agora nós vamos para os pilares. Tá? Pilares são aço 10. Vamos ver qual que é o detalhamento aqui dos pilares, né? Então, ó, resumo do aço, subsolo, pormenor de fundação, vigas, ok? Essas vigas são do térreo, os pilares e os pilares da cobertura. Então você pode somar esses dois valores aqui, tá? Aí você vai pegar e vai somar os dois valores, ok? Então vamos lá. Então vamos olhar 10 e 5 milímetros. 5 milímetros está aqui e agora nós temos que substituir aquele ali por 10 milímetros. Então, ó, impermeabilização. Vamos pegar esse subitem e ver se a gente pode aproveitar eles.
aproveitar ele. Esse é 604, 8 milímetros. Eu vou pegar que é o próximo aqui. Eu vou colocar que é 10 milímetros. É 3/8, né? Aí você vai colocar a quantidade aqui, vai dar 768,378. Ok. Aqui vai ser 5 milímetros mesmo, é 60,314, dá uma conferida. 60,314, 5 milímetros, ok. 9,18, ok. Então vamos lá, agora nós podemos colocar a quantidade de quilos aqui. Vamos ver aqui pilares, né? Os dois pilares. Vai ser 10 milímetros, vai ser 76,3 mais 409,2. E aqui vai ser igual 41 mais 659,7. Ok? Então, esses aí são os aços. Preparo de concreto. Ok? Agora, nós podemos pegar e colocar os valores aqui. Vou salvar. Tá? Então, salvei aqui os aços de 50 milímetros, de CA50, aço CA60. Agora eu tenho que achar os concretos. Tá? Então, achar o concreto desses pilares aí para a gente fazer o detalhamento dos pilares. Nós vamos aqui analisar, tá? Aqui tem as vigas e tem os pilares. Esses pilares que estão aqui, pessoal, são os pilares dos arranques, ok? Então, esse volume é volume do arranque e essas formas são as formas dos arranques. Então, não me parece que não apareceu aqui nessa planilha o valor dos pilares. Vamos ver se foi para o outro, tá? As superfícies. Então, ó, superfície do piso 2 é 0 nos pilares, né? As superfícies da cobertura. Então, ele está aqui, ó. A superfície dos pilares, o volume do concreto e as formas. Tá? Então, o volume do concreto aqui nesse caso é 2,53. Então, você tem que pegar aqui, ó, e colocar aqui. 2,53. Esse caso aqui, a escavação manual de valas, ela vai desaparecer, tá? Porque não existe escavação para pilares. Então, você tem o preparo do concreto, a confecção do aço, o preparo, o lançamento e a forma. Agora vamos procurar a forma para essa situação, tá? Porque a forma que nós estávamos utilizando era a forma para vigas baldrame. Então, ó, forma de tábua de cinta baldrame, uso 8 vezes. Forma de tábua de cinta pilar entre alvenaria. Entre alvenaria, uso vezes. Forma curva tábua de chapa de compensado. Então, nós vamos colocar ela entre alvenaria. Sobre ou entra. Ou entre alvenaria, tá? Ela serve tanto para cinta quanto para pilares. Então, eu vou copiar esse item aqui, ó. Aí você vai colocar a GoInfra. Você vai colocar a quantidade de uso dela. Metro quadrado mesmo. Valor. 16 e 11, 14,38.
E aqui você vai colocar a quantidade em metros quadrados. Se você tiver dúvida, você vem aqui, ó, e joga o que compõe esse item. Arame, a tábua. A tábua, o metro dela custa R$12,93. O prego, o arame galvanizado, o ajudante e o carpinteiro. Tá? Aqui ele faz menção à quantidade de uso, ok? Então é uso 8 vezes. O que você vai fazer aqui então? Você vai pegar dos pilares. Você está trabalhando com a superfície dos pilares. Ele tem 2,53, tem 58,90. Então você vai pegar igual a 58,9 dividido por 8. Então aí agora deu o valor que deu a estrutura dos pilares, deu 20 mil. Se o tribunal fosse analisar, analisaria esse item, que é o aço de 5 milímetros. Tá? Então, esse é o item 7. Aí nós vamos colocar ali, ó, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, ok? Então tá aí os pilares. Aí os pilares, o detalhamento dos pilares dessa parte. Detalhamento dos pilares, as metragens quadradas, a quantidade de aço, o preparo e o lançamento de concreto. Tá? Então aqui tem 2,53. Aqui tem 0 nessa parte, né? Porque nós dividimos aquela parte em duas. 2,53, porque você prepara o concreto e lança o concreto. Não é só preparar e transportar, você também tem que lançar ele. Alguém tem que estar lá para lançar. Aqui está a fundação. Tá? Esse caso aqui aplica, mas nesse caso aqui não aplica. Tá? Então, a gente tem que pegar o lançamento de concreto em outra situação. Então, vamos pegar aqui lançamento. Lançamento, manual de concreto. Lançamento, aplicação de concreto. Lançamento, adensamento manual de concreto. Nesse caso aqui, nós estamos tratando de estrutura. Então, nós vamos ter que fazer o lançamento e o adensamento, né? Então, lançamento, aplicação, adensamento manual de concreto. Então, nós vamos pegar esse item aqui, ó. Que é 64,29. Ok? Então, aqui também está o item como fundação. Então, nós temos que olhar o concreto mesmo para a estrutura, tá? Concreto convencional. No caso é esse aqui, ó, preparo com betoneiro e transporte concreto, obras civis, tá? Então nós vamos colocar o item aqui. Vamos colocar aqui, ele é a mesma coisa, né? Vai dar quase a mesma coisa, mas tem uma diferencinha aí, 469. Ó, é 469,31 e 110,85. Não deu diferença, tá? Mas tem itens que dão uma diferencinha de centavos. Então pronto, os pilares. Agora eu vou colocar aqui item 7. Eu vou deixar isso aqui porque depois eu preciso desse item, tá? Os pilares. Agora eu vou colocar aqui. Por similaridade, pessoal, eu vou copiar isso aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó, vigas, né? Então eu vou colocar aqui agora todas as outras vigas.
Vou colocar 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5. Então vamos lá. Vamos lá, vamos fazer agora as vigas, ok? Vamos verificar aqui o detalhamento estrutural das vigas. Ó, pormenor de fundação, esse já foi. Vigas do térreo, esse já foi. Esses elementos foram. Os pilares do térreo e os pilares da cobertura, esses já foram. Então, isso aqui já foi superado, tá bom? Então, estacas também já foi. Vamos agora para as vigas, né? Então, ó, vigas, tem duas vigas. As vigas da cobertura e desse que eu chamei de piso 2. Então, são duas partes de vigas aqui que a gente vai ter que detalhar. Olha só. Então, ó, aço 6.3 e 5 milímetros. 6.3 e 5 milímetros. 5 milímetros está aqui. Agora, esse aqui eu vou ter que substituir por 6.3 milímetros. Ah, mas deu um aço muito fino. Pessoal, a gente fez o cálculo, né? Nós somos engenheiros. Então, se chega lá, quer executar com outro aço, aí a pessoa tá errada, né? Desculpa que não é CA25, é CA50. Aqui. Oito e 38 e 3,78. Seis ponto três, 5 milímetros, ok. Então agora nós vamos para o detalhamento, beleza? Vamos dar uma conferida nesse próximo aqui para ver se os itens, se os valores estão batendo. 9, 18, 3 e 30. 9, 18, 3 e 30. Ok. Então, tá ótimo aqui. Agora vamos lá para o detalhamento, porque nós partimos por similaridade, tá? Então, 6.3, piso 2, então vamos lá. Ó, 6.3, você vai pegar igual 188,4 mais 366,7. O outro vai ser igual, que é o 5 milímetros, 236,1 mais 479,5. Ok? Então deu aí esses valores. Agora nós vamos preparar e lançar os concretos, ok? Aqui está a superfície do piso 2 e da cobertura. Então, ó, volume de vigas, né? 1,61 e 3,22, tá? Então, vai ser igual a 1,61 mais 3,22. E esse aqui é igual ao anterior. Forma de tábua, né? Isso aqui vai ser as formas das laterais. Então, o que você vai pegar? Fundo, você vai desconsiderar que tem alvenarias. Fundo, você vai desconsiderar. E lateral, você vai considerar. Então, vai ser igual a 24,30 mais 48,59 dividido por 8. Então, aí você vai considerar esse valor para as formas. Ok? Então, está superado também a parte de vigas. Então, nós acabamos de superar a parte de vigas. Tá? Então, por similaridade, só teve que alterar um desses itens. Subtotal do item 8 está aí, ok. Então, formas, pilares e vigas. Nessa parte aqui não tinha um item que a gente chama de alvenarias. Porque nesse outro orçamento aí era uma outra tipo de obra. Era uma obra metálica e não tinha de galpão, né? E lá, por ser uma escola que não tinha alvenaria. Então, você agora tem que fazer. Você quer dizer, você está com as vigas, está com os pilares prontos. E a alvenaria também não podemos esquecer as vergas e as contravergas, tá, pessoal? Ok? Então,
Agora nós vamos colocar aqui item 9, alvenarias e divisórias. Tá? Então, até aqui tinha, ó, no outro item, ó. A gente pode até copiar ela daqui, ó. Vou recortar. Eu vou inserir células recortadas. Acho que vai ser mais fácil que a gente trabalhar com esse alvenarias e divisórias. Então, item 9. Beleza. Então, vamos lá, ó. Alvenaria. Lá nós vamos utilizar outro tipo de alvenaria meia vez, tá, pessoal? Então, tem que ficar atento a isso. O reboco, que nós já detalhamos, e as alvenarias. Tá? Aqui, se você quiser também, você pode incluir um subitem, né? Que vão ser vergas e contravergas, tá? E vou ensinar para vocês como que detalha esse item de vergas e contravergas. Então, vamos lá. Superado o projeto estrutural, nós vamos agora para o projeto arquitetônico. Projeto arquitetônico, olha só. Tanto que é bom, já está detalhado aqui, né? O reboco e as alvenarias. Vamos pegar esses itens e vamos procurar na tabela para ver se estão adequadamente. Reboco paulista, A14. Se você quiser, você pode ver o que inclui esse reboco. Ó. Ele costuma demorar a procurar, porque a tabela tem muitos itens, né? Tem pedreiro, servente, areia média, cal e o cimento, tá? Então, a 14, ele vai ter um 1/4, né? E aí, mais 100 kg de cimento por metro cúbico, ok? Então, aí tem detalhado. Areia média, um reboco paulista, a gente usa areia média, né? Tem gente que costuma usar chapisco, embolso e reboco, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós vamos no estado de Goiás, a gente usa mais reboco paulista. E vamos agora, então, detalhar esses valores, ó, 8,33 e 24,59. 8,33, 24,59. Chapisco comum. Vamos pegar esse subitem aqui. Chapisco comum vai estar 2,32 e 4,43. 2,32 e 4,43. Alvenaria, né? Essa alvenaria, pessoal, nós vamos utilizar essa alvenaria de 11,5, tá? Então, nós vamos fazer essa modificação. Meia vez de blocos de 11,5. Metro quadrado, né? Valor 34,07 e 41,14. Ok? Então, aqui está a alvenaria, chapisco, reboco, chapisco e alvenaria. Então, aqui nós vamos pegar agora esses detalhes. A alvenaria, 201,32, 297,56, 297,56. Tá? Então, aqui faltou uma coisa que eu tinha falado para vocês, que é o detalhamento disso aqui, ó, pessoal, que está no projeto estrutural, de vergas e contravergas, tá? Então, elas têm 40 centímetros cada uma. E aí você tem que detalhar vergas e contravergas. Cada um aumenta 40 centímetros. Você tem que ir lá no projeto e pegar e fazer um detalhamento de cada uma dessas vergas e dessas contravergas. Tá bom? Então,
que você vai pegar aqui e vai fazer? Você pode fazer tanto nesse projeto de... Porque aqui tem um projeto de alvenaria, ou você pode fazer em outro projeto, tá? Mas eu costumo fazer aqui no projeto da alvenaria. Poderia ter feito, né, da outra vez. Então isso aqui, ó, chapisco, reboco, amassamento, né? Aqui, pessoal, não sei se vocês se lembram, mas a gente fez uma viga direto aqui. Então, nessa situação aqui, você não vai precisar fazer, tá? Mas nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui, você vai precisar fazer. Então, você volta lá, ó, projeto estrutural, ele tem 20 centímetros de altura. Né? Então, você vai colocar aqui 20 centímetros e 40 centímetros para cada lado. Vou fazer um retângulo aqui, ó. Aqui você vai copiar, né? Ó, então aqui estão todas as vergas. E a parte de cima são as contravergas. Aquela parte de cima que é igual eu disse para vocês. Já existe uma viga lá. Então você não precisa fazer. Né? E agora essa outra parte, ela tem que ter vergas e contravergas, ó. Vergas e contravergas. E nas portas, ela precisa também ter. Então você vai vir aqui. Vou colocar aqui, né? Aqui, como tem um pilar, eu vou deixar só 20 centímetros, tá bom? Então, ó. Vou detalhar aqui, ó. Agora você vai procurar esse subitem lá na planilha orçamentária. Tá? Então você vai caçar aqui, ó, vergas. Verga barra contra verga de concreto. Tá? Então você mede ela em metros cúbicos, ó. Você vai colocar aqui, ó, o infra, verga contra verga, metro cúbico. Valor 1930,39, 956,20. Ok? Então, verga contra verga, vamos lá agora verificar. É em metro cúbico, certo? Então, o que você vai fazer aqui? O que você pode fazer, né? Você pode colocar aqui, ó. Colocar aqui contra verga. E aqui você pode colocar vergas e contravergas. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar as áreas e multiplicar por 0,2. Então, vem área, adicione object. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai dar área total, 4,48. Então, né, você vai pegar 4,48 vezes 0,115. Dá 51,52. 0,52 metros cúbicos. Vamos fazer o arredondamento para cima, né? E aqui você também vai fazer a mesma coisa. Área, adicione object. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai dar 5,68. 5,68 metros quadrados, né? Vezes 0,115. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a calculadora do computador novamente. 5,68 vezes 0,15 vai dar 0,6532. Ok? Então aqui é 0,65 mais 52. 0,65 mais 0,52. Ok? Então igual, né? Deu 1,17 metros cúbicos. Então é um valor considerável aí. Se você tirar da planilha orçamentária, ó, deu R$ 4.200. Então se você tira isso da planilha orçamentária, você vai ter uma dificuldade na execução. Tá bom? Então, superada alvenarias divisórias, então a obra está lá, ó, rebocada, tem as alvenarias, tem concreto, pilares e agora você pode partir para a parte de cobertura. Então, você vai precisar ter a estrutura da cobertura e você vai ter que precisar da própria cobertura, que é essa parte. Então, vamos lá. Ó. Vamos item 10, né? Vamos copiar de alguma parte. Acho que eu posso usar essa própria estrutura aqui de cobertura, tá? Vamos utilizar ela aqui como cobertura e adicionar uns itens anteriores aqui. Então não é tão difícil fazer orçamento, pessoal. Só que o conhecimento, você tem que ter conhecimento. Se o tribunal fosse analisar, ele ia analisar esse item, ó. Alvenaria. Tá lá na planilha orçamentária? Vamos ver aqui, ó. Vendo aqui arquitetura 1, arquitetura 2. Tá lá na planilha? Tá. Tá com um item errado, ó. É 201,32. Então houve uma inversão aqui, ó. 297,56. 201,32, que é a alvenaria. Tá? Então, ele analisaria esse item. Ele vai lá na planilha, ó, olha. Tá lá na planilha? Tá. Então tá 201,32, aí ele parte. Eu vou somar individualmente as alvenarias. Essas alvenarias vão bater? Se bater ou não bater, ele vai. Se tiver divergente, ele vai pegar. Entendeu? Aqui, se você quiser também, ó, você pode adicionar um novo item para baixo. Insert House Bellum. Aí você vai colocar aqui, ó. Eu configuro essas tabelas que é muito mais fácil. Vergas e contravergas. Aí você vai colocar aqui a quantidade de metros cúbicos, né? Ó. Vergas e contravergas. 1,17 metros cúbicos. Porque a análise lá da planilha é em metros cúbicos. Então você tem que seguir a unidade da planilha. Não tem como você seguir outra unidade. Tá? Então, ó, estrutura. Agora nós vamos então para cobertura. O que inclui a cobertura? A estrutura de apoio da cobertura e as telhas, né, junto com as suas amarrações. Então vamos lá para a cobertura. Vamos olhar agora na tabela. Ó. Vamos ver aqui, cobertura. Coberturas. Ó, nós vamos utilizar telha sanduíche, tá? Aqui nessa planilha, eu não sei se nós temos esse tipo de telha. Então você tem que olhar, ó, coberturas. Cobertura com telha americana. Não atende. Cobertura com telha colonial, com telha plan, cobertura com telha plan. Mão de obra, cobertura com telha plan, cobertura com telha ondulada. Aquela de fibrocimento convencional, a Eternit.
calha de chapa, calha, tá? Rufo, esse aqui nós não vamos utilizar. Cobertura com telha, canalete, é aquela telha 49, aquela telha. A cobertura com 90, cobertura com telha de alumínio, 0,5. Cobertura com telha, fiberglass. Ripamento, fechamento de lateral de telha. Fechamento lateral, cobertura com telha. Comoeira. Comoeira nós não vamos utilizar. Cobertura com telha galvanizada. Cobertura com chapa. Cobertura com telha termoacústica. Telha filme. Telha barra filme. Então, pessoal, eu não sou muito fã desse filme, tá? Em telha. Eu vou procurar agora na planilha do Sinap. Até bom isso ter acontecido, que vocês vão ver como que se procura na planilha do Sinap. Então você vai vir aqui, ó, na planilha do Sinap. Essa é uma planilha como é calculado, né? E você tem uma planilha de como é sintético, que é a soma de item individual de cada item. Tá? Então, você pode pegar, eu prefiro o PDF. Aí cada um tem a sua preferência aí, tá? Você vai lá procurar. Telha, tapume, trama de madeira, trama de madeira, trama de madeira, trama, fabricação tesoura. Vamos colocar telha termoacústica, né? Transporte horizontal manual de telha. Vamos pesquisar só por termoacústica. Trama de madeira, compostas por telhas. Fabricação e instalação de tesoura para telha termoacústica, tesoura. Fabricação e instalação de tesoura. Telhamento com telha termoacústica, espessura 30 mm, com até 2 águas. Telhamento com telha termoacústica. Então, esse aqui poderia ser um item, né? Trama de aço composta para terças. Fabricação e instalação de tesoura. Agora eu volto aí, pessoal, só um instante.